Nós fizemos um ensaio pela manhã do Pacto Batista, né? Onde o pastor leu uma parte, os homens lêem uma parte, as mulheres outra parte e todos nós outra parte, né? Devia ter separado uma parte para as crianças também, né? Mas cada parte dessa vai estar escrito quem que deve ler, ok? Nós ensaiamos pela manhã e vamos fazer novamente nesse período da noite, para que nós possamos aprender aí, como nós temos feito pelo período da manhã também, aprendendo a esses princípios batistas, ok? Então olha só o que é o pacto das igrejas batistas. Vou estar iniciando essa parte, então à medida em que aparecer o pastor, eu leio. Quando aparecer homens, homens, mulheres, mulheres e todos nós lemos, ok? Vamos lá então. Tendo sido levado pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e batizados sobre profissão de fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes como um corpo em Cristo, firmar o solene alegremente na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto: auxiliados pelo Espírito Santo, a andar sempre unidos no amor cristão, a trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, a contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres, para a propaganda do evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente os nossos filhos, a sermos fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta, a ser diligentes nos trabalhos seculares, a evitar a detração, a difamação e a ira, e sempre em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemo-nos a ter cuidados uns dos outros, a lembrarmos-nos uns dos outros nas orações, a cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos em outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja, para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Amém. Um lugar para você e para a sua família. Deus te abençoe nesse momento. Quero já te convidar a abrir a sua Bíblia. Texto de Apocalipse capítulo 20, a mensagem do Senhor nesta noite. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 10. Você que encontrou, fique de pé para que nós possamos observar essa leitura. Você em seu lar também, eu peço que, enquanto você acompanha pelo seu computador ou pelo seu celular este culto, você também abra a sua Bíblia, à medida que você também possa acompanhar a mensagem da palavra do Senhor. Amém?
Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 10. Queria pedir uma água enquanto isso. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 10. Todos encontraram? Amém? Então assim diz a palavra do Senhor. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam em pé diante de Deus. E abriram-se os livros, e então abriu-se outro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, cada um segundo as suas obras. O mar entregou aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram aos mortos que nele havia. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele cujo nome não estava achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor, pedir a direção de Deus para a compreensão da mensagem, para que o Senhor venha falar conosco. Senhor, nós louvamos ao Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela Sua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, nesse momento, ó Deus, venha falar conosco, venha iluminar a nossa mente, para que nós possamos receber a Sua palavra, para que possamos entendê-la, vivê-la, praticá-la, para que nós possamos aprender com ela, que ela venha, Deus, ser fonte de ensino, fonte de exortação, de ministração, fonte, ó Deus, a cada dia de bênção para as nossas vidas. Abençoe, ó Deus, aos nossos irmãos e nos ajuda em todo o tempo, Senhor, a aprender da Sua palavra. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Confesso que falar sobre esse assunto não é muito querido de todos, não é um assunto muito agradável, não é um assunto muito aceitado, mesmo meio entre muitos pregadores, muitos pastores, mas é um tema de grande realidade. Eu poderia falar nesta noite sobre o céu, poderia falar sobre o pecado, poderia falar sobre a graça de Deus que é derramada sobre nós, poderia falar sobre de muitos assuntos que a palavra de Deus contém e ela nos ensina com certeza grandes e muitas verdades. Mas eu fui completamente incomodado pelo Senhor, orando e procurando de Deus qual seria a mensagem que o Senhor nos traria nesta noite, pois falar sobre o inferno com certeza é algo meio estranho, porque é um lugar desagradável, é um lugar onde as pessoas não desejam estar, é um lugar de condenação, um lugar de sofrimento, mas a palavra de Deus, ela nos fala mais sobre o inferno do que do céu. Ela fala muito mais sobre o inferno propriamente dito do que do céu, do que da Nova Jerusalém, do que das bênçãos que serão por toda a eternidade. A Bíblia fala muito mais sobre o inferno. E quem mais falou sobre o inferno na Bíblia foi o próprio Jesus Cristo. O Senhor Jesus foi aquele que mais falou sobre o inferno. Muitas vezes, muitos textos, se você for pesquisar, você vai ver que o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, foi quem mais falou sobre o inferno. E a compreensão que nós devemos ter é que, apesar de não ser um assunto agradável, é um assunto real. É um assunto que muitos cristãos, muitas pessoas não gostam de ouvir, não gostam de falar, não gostam nem de imaginar o quanto será um lugar de tormento. A Bíblia tem diversos textos que vão falar sobre o inferno, sobre um lugar real que existe, que é o inferno. O termo do Antigo Testamento para a palavra inferno, ele é mencionado muitas vezes como Sheol, o lugar das almas dos mortos, um lugar de sofrimento. Já no Novo Testamento existe a expressão Hades, ou Guerrena, lugar de sofrimento. Tártaro também,
lugar de profundas e densas trevas. Este é um tema real, um tema que por toda a eternidade ele irá existir. Porque é bem verdade que a palavra de Deus, ela tem diversos assuntos e muitas coisas a nos ensinar. Mas talvez esse seja um dos assuntos mais eficazes, tanto para aqueles que conhecem a palavra de Deus, como para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Tanto para aqueles que não vão estar no inferno, quanto para aqueles que estarão no inferno. Porque uma coisa que é bem verdade, irmãos, é que pessoas passarão a eternidade neste lugar. Pessoas passarão a eternidade. Mas muitas pessoas talvez tentem omitir essa questão, como um pregador, John Hobbes, que certa feita, em um culto de jovens, ele faz a seguinte expressão: o inferno não é um lugar real, porque eu não posso conceber de que um Deus de amor seja capaz de condenar pessoas eternamente para este lugar. Então ele não acredita que o inferno seja um lugar real, um lugar consciente, um lugar eterno, um lugar que perdurará pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos, para todos sempre. Há uma questão em Israel, pois havia um lugar pelo lado sul de Israel, fora da cidade, que se chamava Vale de Rinom. E este lugar é um lugar onde eles jogavam, muitas vezes, muitas oferendas a muitos deuses, principalmente ao deus Moloque. Muitos pais, famílias, levavam os seus filhos, seus primogênitos, para ser oferecidos e mortos, queimados a Moloque. Esse lugar, com o tempo, ele foi tirado, esse costume, e foi se tornando um grande lixão ali naquelas localidades. De maneira que carcaças de animais mortos eles jogavam ali, lixos, coisas que não prestavam, coisas repugnantes, nocivas, eles jogavam naquele lugar. E por sempre jogarem coisas ali, aquele lugar sempre passou a ser alimentado. Porque o que precisa para que o fogo continue sendo queimado? Um combustível, né? Combustão, papel, fogo, algo inflamável. E sempre eles jogavam lixos ali, corpos de animais mortos. Então ali sempre tinha algo para queimar. De maneira que era um lugar de constante brasa, constante fogo, constante fumaça, um lugar completamente desagradável. E a Bíblia usa a expressão do Vale de Rinom como sendo um lugar que representaria o inferno. Um lugar onde estão ali lançados coisas nocivas, coisas que não tiveram utilidade, coisas que ali queimarão e ali serão consumidos em si mesmo pelo próprio fogo. Mas afinal de contas, para que serve o inferno? Uma das coisas que nós não podemos cair no erro é de que os atributos de Deus, eles não podem um ultrapassar ao outro. Ou seja, Deus, Ele é amor com certeza, mas o nosso Deus é justiça. Existem mais de 600 versos que falam sobre a ira de Deus, sobre os julgamentos de Deus, sobre a condenação, sobre os juízos. Isso tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então o inferno é um lugar real, um lugar realmente que existe, mas as pessoas tentam omitir ou talvez dar um jeitinho de que ele não seja completamente como a Bíblia diz que ele é. Ai pastor, por que você não falou sobre o céu hoje? Seria muito melhor ouvir sobre o céu, algo muito agradável. Não, a gente vamos falar sobre isso também, outro dia. Mas nós precisamos entender que os atributos de Deus, ao mesmo tempo que o nosso Deus é completamente, 100%, infinitamente santo, justo e bom, Ele é amor, mas Ele é justiça. E pessoas passarão a eternidade no inferno. Então a tentativa ao longo da história que foi tentada de fazer era ou negar a existência do inferno ou dar um jeitinho nele. Por exemplo, inventaram um lugar chamado purgatório, responsabilidade da Igreja Católica Romana. Uma vez eu entrei num lugar que era o purgatório mesmo, mas saí tão cheio de pulga, que deu até febre.
mas era pulga mesmo, sabe? Não era a palavra ideal como se significa o purgatório, que é purgar pecados, limpar, eliminar pecados. Não, era pulga de verdade mesmo. Saí dali, tive que tomar um banho, acabei levando até, não sei nem se acabei levando até para casa, mas sofri naquele dia, um lugar cheio de pulga mesmo. Mas purgatório é uma tentativa de tirar o sacrifício de Cristo. Talvez também uma tentativa que houve no decorrer da história, era um lugar chamado limbo, aonde as crianças que morriam pagãs, elas não iriam para o céu e nem para o inferno. Elas ficariam em estado chamado estado intermediário, e ali elas ficariam para sempre. Por quê? Porque não havia um resgate para elas, elas eram pagãs. Outro erro também na história, como o do purgatório. Talvez uma outra tentativa em que eles fizeram era a tentativa de falar sobre o materialismo, que não acredita que existe a alma, e que somente o corpo e a matéria é que existem. Ou seja, é a seguinte frase que muitos acreditam: a vida é só no aqui e no agora. Depois que você morrer, acabou. Você já ouviu isso? Morreu, acabou? As pessoas no passado e atualmente falam isso. Não, aproveita a sua vida, porque quando você morrer, acabou tudo, não tem mais nada. Esse é um pensamento do materialismo, onde somente esta vida é que é real e não a vida após a morte. Um erro também, para tentar amenizar a crença no inferno. Existe um outro erro também que muitos anunciam por aí, chamado aniquilação ou aniquilacionismo, onde creem que o inferno não é eterno, onde eles compreendem que o inferno é apenas um lugar que será momentâneo, as pessoas vão sofrer um pouco ali, e depois no final das contas, todos serão perdoados e salvos, inclusive Satanás, o falso profeta e o anticristo. Talvez uma tentativa universalista de que todos no final serão salvos, ninguém vai perecer eternamente. Mas eu peço que você abra a sua Bíblia em Isaías 66. Isaías 66. Lá bem no meio da Bíblia, dá para você encontrar. A partir do verso 23, Isaías 66, último capítulo de Isaías, verso 23 e 24. Olha só o que diz a palavra do Senhor nesse texto. E acontecerá que desde uma lua nova até a outra, desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, e nem o seu fogo nunca se apagará, e serão um horror para todo sempre. Esse texto descreve os cadáveres, os corpos que serão consumidos por toda a eternidade. Volte no texto de Apocalipse capítulo 20. Porque o que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, é que o inferno ele é real. Que o inferno ele é um lugar onde as pessoas vão estar por toda a eternidade. Um lugar que o tempo não irá consumi-lo. Eu não sei se você já parou para pensar, mas o que seria de uma sociedade se não houvesse prisões? O que seria? Se não houvesse instituições para menores, FEBEMs, já imaginou como seria? Já imaginou como seria se não houvesse juízes, por exemplo, policiais? Se não houvessem formas de se cumprir a lei, como seria o nosso mundo? Seria uma anarquia total. Isso se tratando do aqui e do agora. Imagine como seria na eternidade se não houvesse inferno. Na verdade, pense como seria agora. Porque se o inferno não existisse, não fosse real, meus irmãos, quem quisesse pintar o 7 ia pintar.
A vida ia ser uma libertinagem, a vida ia ser uma imoralidade sexual, cheios de dissensão, heresias, porfias, criminalidade. Quem quisesse matar ia matar, quem quisesse roubar ia roubar, quem quisesse fazer o que quisesse fazer, iria fazer, e sem temer um dia do juízo. Tendo o inferno e sendo real, não acontece tudo isso que eu falei? Até um pouco mais. Imagine as pessoas tendo a compreensão ou querendo em suas mentes que o inferno não seja um lugar real, um lugar que existe, um lugar onde pessoas passarão a eternidade, porque não tem um jeito neutro na história de eu estar, não quero estar nem no céu nem no inferno, eu quero estar em algum outro lugar. Não tem outro lugar. A eternidade, ela é ou céu ou inferno. E da mesma maneira que pessoas passarão a eternidade no céu, pessoas passarão a eternidade no inferno, sofrendo sempre, sempre, sempre e eternamente. E é interessante que isso nunca vai acabar. E quem estarão nesse lugar? Quem será que vai estar nesse lugar? O verso de número 8 do capítulo 21, ele diz, ele é uma das listas das pessoas que vão estar, é uma só das listas, tem mais. Se eu não me engano, 4 listas. Olha só, verso 8 que diz, do capítulo 21. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então o inferno, ele é um lugar real, ele é um lugar mesmo. Ele não é o que alguns tentaram dizer também ao longo dos tempos, que ele é apenas um estado de sentimento, de consciência. Não, ele é um lugar real. E o próprio Jesus menciona esse lugar no livro de Lucas, quando se conta da parábola do rico e do Lázaro. Disse que havia um homem rico, que havia-se de viver em toda a sua glória e esplendor, e ele se alimentava e comia do bem e do melhor. Mas havia também um homem do lado de fora, jogado ali às traças, que desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. E essa parábola que o Senhor nos conta, ela ensina que os dois morreram. E os anjos levaram Lázaro, o mendigo, para o seio de Abraão, para o céu. Já o rico, ele foi lançado no inferno. E ali, enquanto ele estava no inferno, ele clamava dizendo o sofrimento em que ele passava ali. De maneira que ele menciona e diz: Pai Abraão, diga para que Lázaro toque o seu dedo em uma gota de água e coloque em minha língua, para que eu tenha um alívio dentre todo esse tormento em que estou. Então o pai Abraão diz: olha, não é possível que isso aconteça, porque enquanto na terra você desfrutava de todos os prazeres, este sofria. Agora este aqui está em glória e você está em condenação eterna. E além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de maneira que aqueles que quiserem ir daqui para aí não poderiam, e aqueles que quiserem ir daí para cá também não poderiam. Aí ele disse: então por favor, digam que vão e anunciem aos meus parentes, para que eles não venham para esse mesmo lugar em que eu estou. E aí o pai Abraão diz: olha, tem Moisés e os profetas, creiam neles. Aí o rico no inferno, ele diz: não, não, Senhor, mas se alguém dentre os mortos ressuscitasse e se ter com eles, então eles creriam. O pai Abraão olha e diz: não, se eles não crerem em Moisés e os profetas, tampouco eles acreditarão se alguém ressuscite dentre os mortos. O inferno é um lugar onde não tem vida, um lugar real, onde não tem uma árvore, um lugar que não tem água, porque se mesmo na parábola o rico pede uma gota de água, é porque ali não havia.
É um lugar de densas trevas. É um lugar onde as pessoas correrão de um lado para o outro sem ter para onde sair. Não vai ter uma porta escapatória, um muro para pular, não vai ter um jeitinho para dar para escapar dali. É um lugar real, um lugar existente e um lugar que as pessoas estarão para todo sempre. Apesar disso, a Bíblia também descreve que é um lugar que não foi feito para o ser humano. É um lugar que foi feito para o diabo e os seus demônios, os anjos caídos. De maneira em que alguns deles já foram lançados lá. Alguns aguardam em prisões eternas do Tártaro, aguardando a condenação eterna. Eles já receberam a sua sentença. Mas pessoas acompanharão e estarão para todo sempre ali, porque não decidiram viver a palavra de Deus, porque não entregaram a vida a Cristo, porque não decidiram mudar a sua vida. Então o inferno é um lugar real, um lugar onde não há vida, onde não existe um animal, onde não existe uma árvore, nem um sentido de vida. Um lugar onde os piores medos das pessoas estarão. Da mesma maneira que 1 Coríntios capítulo 15, verso 50 em diante, na verdade o capítulo inteiro fala sobre a ressurreição, e diz que nós, os salvos, receberemos um corpo transformado para estar com Ele por toda a eternidade em glória. Também aqueles que experimentarão da ressurreição para a condenação, receberão um corpo para a perdição eterna. Aonde Jesus diz, onde o bicho não morre. Talvez algumas das referências sobre isso as coisas internas e todas as mágoas, todas as dificuldades, todos os desprazeres, todas as agonias existentes estarão na pessoa. Mas ela não vai morrer, não vai acabar. Não vai acabar, não vai ter um momento onde vai acabar. Por quê? Porque o inferno é um lugar real. Porque a Bíblia ensina que é um lugar onde estará Satanás. Olha o que o verso 10 diz: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Para todo sempre. Não tem um limite, não tem um período onde acaba. Não, é para todo o sempre. E a palavra de Deus diz também no verso 14, que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Morte é separação. A pessoa quando sai desta vida, ela está separada desta vida. Mas a segunda morte, segundo o texto, ela está eternamente longe de Deus. Em outras palavras, sabe o que é o inferno? Eu já disse isso aqui. É o lugar onde Deus não está. Um lugar criado por Deus, mas um lugar separado da presença de Deus. Um lugar de sofrimento, um lugar de castigo, de condenação, onde as pessoas sofrerão a pena pelos seus pecados, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o inferno é um lugar real, mas não é somente isso. O inferno é um lugar de consciência. Eu falei pela manhã que os batistas creem na completa consciência pós-morte. Período pós-morte, nós cremos que a pessoa que morre com Cristo, ou a pessoa que morre sem Cristo, qualquer um que morre, está em um estado de consciência. De maneira que aqueles que morrem com Cristo já estão com Cristo. Lembre-se que Jesus disse ao ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não falou assim, depois que eu ressuscitar, ou então não, melhor, depois no dia do juízo final, você vai lá para o céu e aí vai ficar tudo, nós vamos ficar juntos. Foi isso que ele disse? Não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No monte da transfiguração aparecem ali para Jesus, para Pedro, Tiago e João, os três que estavam com Jesus, aparecem em glória, Moisés e Elias. Elias, tudo bem, subiu ao céu numa carruagem. Moisés não, ele morreu. No final de Deuteronômio diz que Deus o sepultou, então ele morreu. Então aquele que morre, ele está em estado de consciência em glória. Aquele que morre e está com Cristo. Já aquele que morre e não está com Cristo, não está salvo,
ele já está em um estado de consciência, entendendo que morreu, sabendo por que morreu, e já sabendo e ansiando as prévias do fogo eterno. Já está sofrendo, aguardando o encontro na ressurreição do corpo, para que completamente entre em um estado eterno de sofrimento. É o que a palavra de Deus nos ensina. O inferno, ele é um lugar de consciência, é um lugar onde as pessoas vão sofrer para todo sempre. Então o que será que eu e você podemos fazer, irmãos? Já que haverá um julgamento, porque esse texto diz que há um trono branco e aquele que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu à terra e o céu, não se viu lugar para eles. Então se ajuntaram para o julgamento. Nos evangelhos a palavra do Senhor ainda diz que serão colocados um à esquerda, uns à direita. E ele dirá aos bodes: longe de mim para o inferno com o diabo e seus anjos, porque não vos conheço, não vos conheço. Porque é bem verdade que apesar de muitas pessoas virem para a igreja porque tem medo de ir para o inferno, não é ter medo do inferno que salva. O que salva é entregar a vida a Cristo, é confessá-lo como único Senhor e Salvador. O que salva é eu sendo salvo em Cristo Jesus, viver uma vida constante de perseverança. Porque a Bíblia também diz: aquele que crer e perseverar até o fim será salvo. Então o salvo, o eleito de Deus, ele vai perseverar até o fim. Ele vai ficar desempregado, ele vai passar por doenças até doenças terminais. Ele vai ficar triste, ele vai ficar desconsolado, ele vai ficar desesperançoso, ele vai passar por diversas calmas. Mas ele vai permanecer até o fim. Porque fiel aquele que o prometeu, que também o realizará. A palavra de Deus diz que o Senhor é quem cuida de nós. É por isso que não adianta nós nos enganarmos a nós mesmos. O texto diz que todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre. Tem gente que mente para o outro, tem gente que mente para um monte de gente, e além tem gente que mente até para si mesmo, consegue mentir até para si mesmo, acredita nas próprias mentiras. Tem pessoas que preferem acreditar que o inferno não existe, para não temer aquilo que vai suceder, por causa das suas realizações, por causa dos seus feitos. Tem um herege nos Estados Unidos que só prega coisa boa na igreja, John Osteen. Eu não vou pregar sobre pecado, pecado não, tem muita coisa para você pregar. Você vai pregar sobre pecado? As pessoas já têm um sofrimento, já passam luta dia a dia, ainda você vai falar sobre o inferno? Irmãos, nós temos que falar sobre o inferno também. A doutrina e crença sobre o inferno, ela é real. Ela é algo que faz a diferença você saber e não saber. Você entender que pessoas diversas ao longo da história tentam anunciar aí, alguns até que tiveram sonhos de que foram para o céu e foram para o inferno e depois voltaram de algum coma, vai saber, não sei. Mas o que eu tenho que saber e crer com total veracidade e veemência é que a Bíblia me diz que o inferno é um lugar real, um lugar eterno e um lugar de consciência. Então o que será que nós vamos fazer? Vamos continuar muitas vezes como nós estamos? Caminhando da forma que queremos. Mente para o marido, mente para a esposa, mente para o pai. Engana o pastor. Deus a gente não engana. Não tem como. Porque o texto também nos diz: o mar ele entregou aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno ele entregou aos mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Esse texto expressa: e cada um foi julgado segundo as suas obras mais do que uma vez. E o que a gente faz com isso? Porque se eu compreendo que o inferno é um lugar de estado de consciência, e as pessoas estarão lá em um sofrimento eterno, o que eu faço tendo a consciência hoje, pois eu não estou lá? Ah, quantas pessoas poderiam ter ouvido essa mensagem? Quantas pessoas poderiam ter aprendido sobre isso? Quantas pessoas aprenderam sobre isso, ouviram sobre isso, mas estão apenas agora aguardando estarem eternamente no inferno?
estão mortos, estão longe da presença de Deus, mortos, sem vida. Depois que passou a vida, não tem mais o que fazer. Não adianta acender vela do sétimo dia para Maria, para Deus dar um jeitinho da pessoa ir para o céu. Depois que morreu, não tem o que fazer mais. Acabou o momento, acabou o tempo, deu, não tem mais o que fazer. Por quê? Porque é um estado de consciência onde as pessoas estarão completamente entendendo porque estão lá sofrendo eternamente, sofrendo para todo sempre. Charles Spurgeon usa essa seguinte frase: pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. O pecado e o inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Então é possível não ir para o inferno, é possível não ir para esse lugar, é possível não ser condenado eternamente para lá, desde que haja um genuíno arrependimento na minha e na sua vida, desde que haja uma mudança de atitude. O grande problema do pecado não é em si o pecado, porque a gente é pecador, não devemos pecar, não devemos viver em pecaminosidade, devemos lutar contra o pecado. Mas um dos grandes problemas do pecado é que as pessoas não querem se arrepender, elas não querem mudar de atitude. Tem pessoas que pensam que vão ir para a eternidade no céu, continuando com seus pecados, sem mudar de vida, sem lutar contra as tentações. Tem pessoas que não vão mudar, vão continuar assim, porque os seus corações, como a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 1, estão obscurecidos. E esse texto menciona até sobre aqueles que mudaram o uso natural de sua mulher, ou seja, o texto de Romanos capítulo 1, quando ele se trata do homossexualismo, quando ele se trata dos movimentos GLBT, dos movimentos diversos que tratam sobre a confusão de gênero, a palavra de Deus diz que o inferno os aguarda. Eles foram entregues para os seus próprios deleites, mudaram aquilo que Deus criou, caindo-se em torpezas, imundícies. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que não somente isso, mas por último, o inferno é um lugar de eterno sofrimento. Tem alguém com dor aqui? Dor? Estão com dor? Toma um Dorflex. Brincadeira. Está com dor? De repente agora você não está com dor, mas você já teve dor. Você já teve dor. Talvez dores terríveis, dor de cabeça. Nossa, como é ruim ter dor. Parece que homem é mais fraco que mulher nisso, né? Mulher parece que é casca. Acho que o sexo frágil deve ser o dos homens, não das mulheres. Porque mulher aguenta cada coisa que eu... Graças a Deus que eu sou homem, meu Deus do céu. Não sei, tem coisas que as mulheres aguentam. Deus, graças a Deus que as mulheres, né? Você não consigo nem aguentar, às vezes, uma dor de cabeça. Tirar um dente. Imagine a dor de um parto. Imagine dores que as pessoas passam e tem até que tomar remédios mais fortes. Morfina. Eu tive um primo que ele estava morrendo de câncer. E aí minha mãe e tia pregaram para ele, falaram de Deus. Ele falou: não quero saber de Deus não. Quero saber de Deus não. Pouco depois os médicos deram morfina para ele porque ele estava com dor. Aí quando ele tomou aquele remédio, nossa, mas passou tudo. Depois nós chegamos para visitar ele. Parecia que ele estava normal, não parecia nem câncer tinha mais. Sabe o que ele fez? Ele pediu para levar ele para um lugar à parte. E ele fumou, até que não tinha mais cigarro. Quando chegou a noite ele morreu. Então tem pessoas que rejeitam a vontade de Deus, da salvação. Tem pessoas que querem viver, se livrar de momentos aqui de dor. O ser humano não quer ter dor aqui na terra, mas se esquece que o inferno será um lugar de sofrimento eterno, um lugar onde não vai acabar a dor, porque aqui você toma um remédio, ela passa. A gente aguarda assim que um dia o alívio, não importa quantos dias você fica com dor, uma hora vai passar a dor, mas ali nunca vai passar a dor.
porque o corpo vai ser feito para ficar sofrendo dores eternas, tristezas, um lugar onde você não tem condições de observar esperança, um lugar onde não tem como ali você pensar que eu vou encontrar entes queridos, pensar que eu vou estar em um lugar com as pessoas, desfrutando ali de alguma coisa. Não, é um lugar de isolamento, apesar de muitas pessoas que vão ser lançadas lá. Talvez um dos grandes medos do ser humano é o isolamento, é estar só, na escuridão. A Bíblia diz que é um lugar de densas trevas, um lugar preparado para o diabo e os seus anjos, mas as pessoas estarão eternamente ali, porque não aceitam a vontade de Deus. A palavra do Senhor nos ensina que a cada dia nós temos que entender que apesar desse lugar ser um local real, apesar de ser um lugar de consciência eterna, apesar de tudo isso, é um lugar de sofrimento. Às vezes a gente reclama da vida aqui. Essa vida, não resolve nunca meus problemas, minhas dificuldades não acabam. Acho que eu vou tirar minha vida para ver se cabe esse sofrimento. Se você tira a sua vida, será o início de eternos sofrimentos. Nunca vai acabar, nunca vai acabar. Quando que acaba a eternidade? Nunca vai acabar, nunca vai chegar a um fim. E essa compreensão nós temos que ter, e que muitas vezes nós valorizamos tanto as coisas e não as pessoas. Nós valorizamos as coisas e muitas vezes não as pessoas, e nós não entendemos que talvez elas não estarão conosco na eternidade. Talvez seja por isso que nós devemos falar do amor de Deus para as pessoas, porque Deus confiou isso a mim e a você. A palavra do Senhor diz que os mais sublimes anjos desejaram, mas a nós foi confiada a missão de anunciar e declarar que Jesus é o Senhor. Porque o que vai fazer diferença, irmãos, talvez daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, talvez sabe quanto tempo, o dia da morte virá, ou o dia de Cristo Jesus virá. O que vai importar é se eu e você servimos ao Senhor verdadeiramente, se nós nos arrependemos, se nós entregamos a nossa vida a Cristo. É isso que vai importar. Não vai importar aquilo que nós conquistamos, aquilo que nós fizemos, quantos diplomas nós conseguimos. O que vai importar é se você serviu a Jesus. É isso que vai importar, se você verdadeiramente serviu a Cristo. Porque a palavra do Senhor no verso 15 diz: aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, além dos ímpios estarem no inferno, além de Satanás, além do falso profeta, do anticristo, que serão lançados vivos, além disso, todos os demônios, todas as pessoas que morrem sem Cristo estarão no inferno, todas elas. Então talvez seja um lugar onde nós não desejamos, um lugar onde nós não venhamos querer que as pessoas elas caminhem para lá. Tem pessoas que estão caminhando com passos largos para o inferno, mas só que a gente esquece isso, a gente não observa, a gente acha que não, estamos caminhando para o céu e está tudo uma maravilha, eu vou para o céu eu vou, ora vem, aleluia. E pessoas estão caminhando para o inferno, pessoas que eu e você amamos, pessoas que às vezes nós não conseguimos ficar uma semana sem estar com eles, pessoas que nós perdemos e sofremos com a dor da saudade. Mas aqueles que estão ainda entre nós, nós temos oportunidade, nós ainda temos a oportunidade, você ainda tem a oportunidade, não deixe de falar, eu ainda tenho a oportunidade, e se eu não for falar, não adianta depois eu questionar, porque a palavra de Deus diz que isso é real, isso é verdadeiro, e o sofrimento ali é eterno, não há escapatória do inferno. Mas falar sobre isso não deve ser uma questão de medo, porque tem pessoas que querem pôr medo nas pessoas para que elas façam as coisas. Não é assim que funciona. Deus não trabalha com barganha, com Deus não tem toma lá da cá, ou você está salvo ou você não está.
E aí eu gostaria de te perguntar, se você morrer hoje, para onde você vai? Se hoje for o dia de Cristo, para onde você vai? Se hoje pedirem a sua alma, como aquele homem que juntou em seus celeiros muitas coisas, muitas posses, e ele disse: alma, descanse e folgue, porque você tem muito para muito tempo. E aí o Senhor diz: louco, hoje pedirei a sua alma. E o que você tem preparado para ela? O que você tem preparado para ela? Feche seus olhos nesse momento. O que você tem preparado nesta noite para o Senhor? Qual é a maneira que você pensa servir ao Senhor com a sua vida, com os seus feitos, com a sua casa, com as suas posses? Porque o Senhor nos chama para a salvação. Ele nos chama para ter vida e vida eterna e vida com abundância. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 8 diz: eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mais me mostrava para o adorar. Mas ele disse: olha, não faças tal, pois eu sou conservo de teus irmãos os profetas, e daqueles que guardam a palavra de Deus, daqueles que guardam o testemunho de Jesus Cristo. E disse ainda: não cele as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. E apareceu-se os mártires, aqueles que foram mortos por causa do testemunho da palavra de Deus, aqueles que morreram por Cristo. E aí o anjo chega diante deles, e entrega vestes brancas e diz: olha, aguardem um pouco mais de tempo, porque ainda não está cumprido o número dos teus conservos, dos teus irmãos, aqueles que ainda morrerão pelo testemunho de Jesus Cristo. O que você tem ao Senhor nessa noite? Será que existe alguém que você ainda tem que falar do amor de Deus? Se existe alguém, se você ainda existe algo que Deus requer de você, eu quero te convidar a ficar de pé, porque eu gostaria de orar por você. Gostaria de orar por você nesta noite. Se existe ainda alguém que você está pensando agora, e quem sabe essa pessoa está caminhando a passos para o inferno, eu gostaria que você orasse por ela nesse momento, que você se lembrasse dela nesse momento, que você ficasse de pé e entendesse aquilo que Deus tem para você, entendesse a sua responsabilidade, a missão tua, aquilo que você de repente ainda tem que mudar. Cantemos ao Senhor. Um carpinteiro